Você determinou o sistema, né? Como é que eu faço? Quando eu vou fazer análise de viabilidade econômica, eu faço uma entrevista com um colega, a gente faz todo o delineamento do que ele quer. Se ele já tiver, a gente analisa o que ele já tem. Se ele não tiver, a gente vai projetar como é que ele vai fazer. Determinar isso. Qual o peso vivo do seu rebanho? Pessoal, quando o cara pergunta para mim, o que eu gostaria de deixar bem claro para vocês é que vocês não façam mais essa pergunta assim. Léo, quantas ovelhas eu boto por hectare? Por quê? São 20 desse aqui, animal de 70 quilos, ou 20 dessa daqui, animais de 35 quilos. Está entendendo? Quando a gente fala assim, quando a gente faz uma pergunta, quantas ovelhas eu boto por hectare, é impossível eu aqui do outro lado te responder. Só essa pergunta. Quantas ovelhas cabem por hectare? Então, qual a quantidade de matéria seca de algumas variedades de capim, qual a produção, né? Qual a questão proteica dele, até chegar a esse ponto aqui que é extremamente importante. Então, os colegas do sul do país, que criam algumas raças bem pesadas, com matrizes de 80 quilos, 70 quilos, né? E aqui no Nordeste, pelo menos de auditoria minha, as ovelhas de campo, a média aí 40 a 50, certo? Matrizes de campo, né? Se você for usar, alguns têm aquela seleção das centelhas maiores que elas passam de 50, né, de peso médio. Mas a gente trabalha sempre abaixo disso. Então, você tem uma lotação maior, né? Você tem, no lugar de ter animais de 60, 70 quilos, você vai ter de 40, 50 quilos. Você vai caber mais animais, porque o consumo é baseado no peso vivo e não por cabeça, né? Um animal maior tem necessidades nutricionais muito maior do que esse animal aí, esse reprodutor de 70 quilos vai ter a necessidade muito maior para se manter do que uma ovelha, como essa ovelha morada nova aí, que deve ter aí 35 quilos de média. Eu digo de média porque tem morreguinha que não dá 20 quilos nessa foto. Certo? Então, pessoal, como é que a gente calcula? Léo, bicho, como é que faz o diabo desse cálculo? Vamos lá. Existe duas coisas. Existe o papel, ele aceita tudo, né, pessoal? O papel a gente faz conta e diz, olha, aqui eu vou dar 2 quilos disso, 2 quilos daquilo, 3 quilos daquilo, a ovelha vai engordar 300 gramas dia, no final de 10 dias engordou 3 quilos, no final de 20 dias 6 quilos, então se eu fizer 60 dias ele vai engordar 18 quilos, eu vou abater um cordeiro com peso bom e vou ganhar muito dinheiro. Infelizmente, não funciona, a gente não trabalha com matemática, a gente faz estudos e análises para determinar média, né? Olha, você vai ter uma média aproximadamente disso, se sair muito para cima, muito para baixo, não é anormal, tá? A gente está trabalhando com a média. Se a gente trabalhar aí com ovelha de 50 quilos, para a conta ficar mais fácil, né? Ovelha de 50 quilos, você ir trabalhar com a dieta total dela, 2, 3% de matéria seca. Léo, de onde é que tiraram isso aí, 2, 3% de matéria seca? Estudos, né, os especialistas de nutrição trabalham com esses dois, com essa margem, tá? Mas quem ajusta, bem ajustado, consegue trabalhar até menos com 1,5, certo? Consegue trabalhar com 1,5. E se você for trabalhar com uma dieta melhor, você baixa. Com a dieta pior, você aumenta. Mas, Léo, não é matéria seca? Mas a gente tem que ver a origem dessa matéria seca, tá? A qualidade dessa matéria seca. Como é que está a proteína dessa matéria seca. Então, existe uma questão de eu vou fornecer um alimento mais barato, aí a dieta não fecha. Por que a dieta não fecha? Mas, Léo, ele tem proteína mais baixa, agora eu forneci mais para os animais, mas a capacidade alimentar dele. Converso muito com quem tem confinamento, que muitas vezes eles fazem uma dieta que tem que fornecer 2 quilos de determinado volumoso para uns cordeiros, eles não conseguem comer, vai comer 1,5 kg. Aí ele disse, não fechou a dieta, Léo, porque eu precisava dar 2 quilos e eles não estão comendo, está comendo 1,5 kg. Porque aquele volumoso está fornecendo é de baixa qualidade, então você tem que dar um volume melhor para poder atender a dieta, para fechar a dieta, e como ele é de baixa qualidade, ele tem pior digestão, demora mais para ser digerido pelo animal, então, consequentemente, ele se alimenta menos daquele, ao passar dos dias, ele começa a não conseguir